Muito bem, Zizi Martins conosco aqui no Jornal da Auriverde Brasil e é hora de girar nossa pauta por aqui com Daniel Martins, que traz mais informações para a nossa audiência. Diga, Daniel. Wellington, o governo federal começa a se reunir a partir de hoje com representantes do setor produtivo para discutir as tarifas de 25% dos Estados Unidos a produtos do Brasil. O objetivo é o de apresentar aos empresários as ações iniciais a serem adotadas pelo governo, receber ponderações e ajustar as respostas às tarifas. Entre outras entidades, as primeiras a serem recebidas devem ser as associações relacionadas à fabricação de veículos, têxtil e de confecções, calçados, plástico, elétrica e eletrônica. Segundo a estimativa do governo, as tarifas dos Estados Unidos devem atingir 18% das exportações brasileiras ao país norte-americano e devem entrar em vigor a partir de amanhã, dia 22 de julho. Edu, começo contigo sobre esse tema da taxação, as tarifas a produtos brasileiros e agora o governo se reunindo para tentar entender como vai atuar nesse sentido, a despeito das falas do Lula, né, que chegou a cogitar em determinado momento, cogitar ali a reciprocidade, taxa de lá que a gente taxa daqui. Agora o governo está nesse quebra-cabeça, aí vai precisar montar esse quebra-cabeça para entender como vai ficar a situação brasileira acerca das taxações dos Estados Unidos. Não, tu está fazendo o dever de casa à tarde, né? Na verdade, eu suspeito até que eles não queiram fazer. Eles provocaram esse tipo de situação. A condução da política, eu não vou dizer nem que é desastrosa. Quando é desastrosa, atrapalhada, é quando a pessoa é incapaz, né? Neste cenário que se apresentou, eu vejo uma intencionalidade do governo. Esta é a verdade, né? O governo cavou essa situação, vou falar um português coloquial aqui, o governo brasileiro cavou essa situação. O secretário de Estado, o secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, secretário do Departamento de Justiça do Estado, o Marco Rubio, ele fez o apontamento que por causa do ego do Lula que se sucedeu o tarifaço. E aí, por outro lado, nós temos o limite de 12% da China, né, a 1 milhão, salvo engano, 1 milhão de toneladas de carne, e sobre isso, mais 55%. E aí o Lula não fala de reciprocidade, nem o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, mencionam sobre isso. Está muito claro para mim, primeiro, a submissão ao regime chinês. Tá? Não adianta você falar que a China é uma democracia. Não existe essa possibilidade. É uma submissão ao regime chinês. Você está amarrando, falar um português aqui mais coloquial para ser didático, pessoal de casa. Você está amarrando por meio de contratos, eventualmente privatizações que, na verdade, você transfere a propriedade para estatais chinesas, né? Então você vai fazendo esse tipo de estratégia em que você está amarrando o Brasil ao regime chinês em caso de saída do Lula. Então será necessário o senador Flávio Bolsonaro ser eleito, e é o que nós torcemos, para o bem do Brasil, pelo projeto de nação, que o senador Flávio Bolsonaro reanalise todos esses contratos junto com sua equipe, reanalise todas as privatizações realizadas, tendo em vista a situação atípica de, primeiro, transferir para um regime toda a propriedade, todos os pontos-chave do Brasil e amarrando por meio de contratos. Este é o primeiro ponto, além da parte da taxa que eu já iniciei aqui, a do tarifaço que eu já mencionei aqui, envolvendo a China. Envolvendo os Estados Unidos, para esse sujeito que está falando de reciprocidade, por exemplo, a China, ela acaba exportando, né? Na verdade, ela acaba importando. Nós exportamos para a China commodities. Commodities são produtos primários, sem a manufatura final. Os Estados Unidos são os nossos maiores compradores de produtos agregados, tá? Que já com o valor final, já com a manufatura final, já com o valor agregado de trabalho. Com isso, imagine você aplicar reciprocidade dos Estados Unidos, sendo que diversos hospitais no Brasil acabam comprando equipamento hospitalário dos Estados Unidos. Imagine nós aplicamos uma reciprocidade em equipamentos hospitalares que vêm dos Estados Unidos. Como a população sofreria com isso? Se você tendo plano de saúde ou não, sendo do SUS ou não. Imagine se você vê claramente, é como se fosse aquele vagabundo, desculpa dizer aqui o português claro, como se fosse um vagabundo tentando fazer um trabalho escolar de última hora, sendo que ele provocou essa situação há meses, vou dizer até quase há anos. Ele está querendo, porque é o que restou para a esquerda.
esse discurso de soberania, de tentar reciprocidade, uma valentia. Aí ficaram entusiasmados com aquela publicação da Embaixada do Irã, o Cristo Redentor, né, esmagando, destruindo a Estátua da Liberdade, uma coisa patética, adolescentesca, né, infantil. O Brasil adorou, porque o Brasil, né, é a força de oposição ao imperialismo americano. Ridículo, ridículo. É essa situação que nós estamos passando por uma questão intencional desse governo, e não tem como falar que é atrapalhado, porque eles já sabiam dos seus efeitos, mas provocaram, tentaram retirar, proibir embaixador, expulsar embaixador, retirar visto de embaixador, uma coisa ridícula, patética. Eu nem vou mencionar aqui agora para não me estender muito, a questão do André Rodrigues, chefe-geral da polícia, envolvendo aquela situação com o ICE, né, que está bem sincronizado com o executivo. É só para somar ao cenário patético e ridículo deste governo, da atual administração do Brasil. Não tem como eles falarem que eles estão preocupados com o agro, com a indústria nacional, sendo que eles usam esse cenário, sabendo de seus efeitos, para tentar capitalizar politicamente. É o que restou para esse governo natimorto, que nem apresentou o plano de governo e nem tinham revelado o ministro da Fazenda na época. Este é o cenário que nós estamos passando, nós estamos vivenciando. Espero que todos os brasileiros estejam atentos a esses movimentos, Hélio. Zizi, essa questão da taxação e agora o governo tentando, de forma meio que atabalhoada, buscar uma saída para essa questão, porque as taxas são reais e vem aí. Pois é, Wellington, eu tenho uma tese diferente da sua, acho que não tem nada de atabalhoado. Primeiro, eu acho que ele cavou o pênalti. Ele queria pra caramba que acontecessem essas tarifas, porque depois de 30 reuniões não fez nenhum tipo de força para que elas não acontecessem, né? E aí o secretário Rubio vai a público e diz, e realmente fala que o governo brasileiro não negociou de boa fé. Foi muito sério que o secretário Rubio falou a respeito da diplomacia brasileira, que a gente sabe que se esforçou bastante mesmo para tirar a categorização do PCC e do CV de organizações terroristas. Foi isso que eles realmente se esforçaram, né? E não conseguiram. Então, essa tarifa, de alguma forma, ela beneficia eleitoralmente Lula, porque ela vai querer jogar no colo de Flávio Bolsonaro e dizer que ele, não obstante, dizendo que foi tentar revertê-la, fez com que ela viesse. E isso é o que eles têm dito, é o que a imprensa tem repetido, tem falado. Então, para Lula é bom. E Lula mentir é a coisa mais normal do mundo. Para ele, é o expediente do dia a dia, né? Então, o que eu acho? O governo Lula não fez nenhuma força. O governo Lula, ao contrário, depois de um ano, em nada avançou em relação a tirar a tarifa. E agora, sabe o que ele vai fazer? Na minha humilde opinião, ele vai fazer política em cima disso. Além da narrativa que ele vai usar, de dizer que são os bolsonaros que fazem com que a soberania do Brasil seja ferida, como se ele não tivesse rifado o Brasil para a China, porque o Nordeste, por exemplo, é da China, está rifado completamente. Como o que Eduardo explicou muito melhor do que eu explicaria, né? Que a China fica com ativos de infraestrutura do Brasil em seu nome, portos, estradas, pontes, como é o caso da Bahia, por exemplo. Então, assim, a China fica com vários ativos do Brasil, e mesmo que mude de presidente, a gente aqui tem que respeitar os contratos, uma questão de segurança jurídica, especialmente a gente da direita, que é a favor do Estado de Direito, é a favor da coisa julgada, do ato jurídico perfeito que estão na Constituição. Então, são contratos feitos, vão ser respeitados. Isso aqui é complicado, né? Então Lula agora vai aproveitar e conversar com esses setores que vão ficar prejudicados com o tarifaço. E o que é a conversa de Lula? A conversa de Lula nunca é republicana, minha gente. O que, na minha opinião, vai acontecer é ele propor subsídios para esses setores que vão ficar prejudicados. E o que custam esses subsídios? Apoios eleitorais, gente. Apoios eleitorais. Então, Lula ganha duas vezes. Ele ganha com a tarifa, falando mal de Flávio, e aí a comunicação do senador Flávio a comunicação de campanha precisa ser muito efetiva para explicar ao povo, num português simples, de que quem cavou isso foi Lula, e que quem está prejudicando a indústria, o comércio brasileiro é Lula. Isso tem que ficar muito claro na comunicação de Flávio, porque esta é a verdade, ninguém pode contra a verdade.
Mas aí Lula ganha a segunda vez. E a segunda vez é sentar com esses setores para usar o dinheiro público, o dinheiro da gente, para mandar subsídios, porque eles vão ficar realmente prejudicados, e nós também na ponta, porque esses preços vão mudar, e fazer com isso cruzamento de apoio eleitoral. Então, é o modus operandi do PT, né? É aquele modus operandi de eu vou ficar no poder a qualquer custo, eu vou usar cada situação para o meu benefício, e o meu benefício é continuar onde eu estou, e é destruir o Brasil para tornar cada vez as pessoas mais dependentes do Estado e cada vez mais sem condições de reagir contra uma ditadura que vai se implantando no país, Wellington. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.